Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Foi sepultado agora há pouco o corpo do engenheiro civil Cássio Borges, uma das pessoas muito conhecidas aqui no estado do Ceará. Ele era um defensor intransigente do DENOX, da qual foi um dos seus diretores. Foi um engenheiro que contribuiu para a construção de inúmeras barragens e grandes açudes no Nordeste brasileiro e em alguns outros estados do Brasil. Cássio Borges tinha uma boa relação de amizade em Fortaleza. Era pai do nosso colega jornalista Marcos André Borges. O novo capítulo da novela da expulsão do deputado federal Yuri Paredão do seu partido, o PL, foi ocorrido ontem, quando ele teve uma conversa com o presidente nacional da agremiação, Valdemar Costa Neto, e oficialmente foi informado de que será instaurado um processo disciplinar contra o seu comportamento político, diferente da orientação do partido, que é fazer oposição ao governo Lula. Yuri do Paredão, em diversas oportunidades, esteve com aliados do PT e com o próprio presidente Lula, dando declarações de apoio ao governo petista e fazendo gestos e identificando-o como integrante da base do governo do PT. Ontem, após a conversa que ele teve com o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ele falou sobre o problema. Vamos ouvi-lo. Bem, pessoal, hoje estive reunido com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o qual reafirmou que eu serei expulso do partido. Respeito a decisão do presidente e agradeço a oportunidade me dada na eleição de 2022. Sigo como deputado federal, defendendo a democracia, fazendo política com diálogo e respeito, sem radicalismo, e defendendo as ações dos governos que tragam melhorias para o nosso povo brasileiro. Bom, na verdade, o Yuri do Paredão ainda não foi expulso, porque a expulsão de alguém de um partido, sobretudo se ele é detentor de mandato, tem que ser antecedido de um processo disciplinar que a comissão processante conclui pela expulsão ou, no caso de o erro, a falha cometida não ter sido tão grave, pode ser uma suspensão dos direitos políticos no partido. Então, o processo do Yuri do Paredão está começando, mas ele já tem a comunicação oficial, tanto do presidente do diretório estadual do partido, aqui o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, quanto do presidente nacional, o Valdemar Costa Neto. Isso, então, são favas contadas. Basta-se esperar o dia. Agora, é bom que se diga que o mandato dele não será afetado. Ele pode ser expulso do PL e continuar como deputado federal, podendo ou não se filiar a qualquer uma nova agremiação. Finalmente, o PSD cearense está no governo Eumano de Freitas. Hoje, sexta-feira, tem um evento político-administrativo em Tauá. Tauá é um município do interior cearense,
base política principal dos dirigentes estaduais do PSD. A Prefeitura de Itauá é administrada pela prefeita Patrícia Aguiar, mulher do presidente estadual da sigla, Domingos Filho, e mãe do deputado federal Domingos Neto. No evento de logo mais, vão estar em Itauá o governador Eumano de Freitas, o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, além de outras figuras políticas e da administração federal, como o presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Paulo Câmara. O PSD já ganhou uma secretaria criada especialmente para o deputado federal Célio Sturdat, é a Secretaria dos Animais. Desde o início do governo, embora Domingos Filho tenha sido o candidato a vice-prefeito de uma das chapas que foram derrotadas por Eumano, que ele, Domingos, tenta emplacar o PSD como um dos partidos da base de apoio ao governo do Estado. Mas sempre havia restrições de aliados do governador e ainda tem objeções ao ingresso do PSD no governo Eumano, pois há um pacto entre os governistas, firmado ainda na formação da aliança que apoiou a candidatura de Eumano ao governo do Estado no ano passado, que se Eumano fosse vencedor da disputa, o governo ia ser feito só com os seus apoiadores de primeira hora. Os adesistas, como no caso o PSD, se fossem de livre e espontânea vontade para a base do governo, não participaria das benesses desse governo. A chegada de Domingos e o PSD tem dado motivo para muitas críticas, principalmente pelo fato de o governo, pelas suas dificuldades financeiras, até o momento, nada ter distribuído com os aliados e Domingos, com o seu PSD, tendo sido um dos principais adversários na campanha, já chega no governo com uma secretaria e vários cargos, além de renovar a sua força político-eleitoral em vários municípios de correligionários do governador, como, por exemplo, Iguatu, onde o deputado Agenor Neto quer manter sua hegemonia e, de pronto, terá que conviver com o crescimento do grupo adversário, que agora passa a ter uma deputada federal, no caso, a suplente de Célio Sturdat, que assumirá o mandato logo após a sua posse como secretário estadual. E vários outros casos. Por exemplo, a chegada de Domingo com o seu PSD ao governo ainda fortalece o seu partido, pois até aqui, durante todo o governo de Camilo Santana e Isolda Sela, Domingos e o PSD, só eram atendidos através de Cid Gomes, que sempre ligava para Camilo, defendendo os pleitos do PSD, e Camilo o atendia, pois nunca deixava de atender um pedido ou uma recomendação
do senador Cid Gomes, padrinho de Camilo no governo do Estado e até recentemente. Domingos agora tem acesso direto ao governo Elmano, mais que o deputado federal Eunício Oliveira, um dos seus adversários do município de Tauá, onde o MDB de Eunício tem 2 suplentes de deputado estadual, com cargos de assessores do governo Elmano, assessor para coisa nenhuma. No caso, os ex-deputados Aldic Mota e Leonardo Araújo. A situação de Caucaia, o município aqui da região metropolitana de Fortaleza, está realmente muito visada porque está dificílima. A campanha de Deusinho Filho, o vice-prefeito do município, brigado com o prefeito Vitor Valim, ele, Deusinho, anda com um dossiê abaixo do braço e mostrando a todas as autoridades cearenses. Dossiê muito comprometedor para o prefeito Vitor Valim e um tal português que dizem mandar na prefeitura de Caucaia, como fazia na gestão do ex-prefeito daquele município, Washington Góes, ainda com dívidas na justiça. O tal português tem afastado algumas pessoas que poderiam ajudar o prefeito, pois essas pessoas temem contatos com o lusitano, com medo de envolverem-se nas falcatruas a ele atribuídas. Dizem amigos e adversários do prefeito preocupados com a situação de Vitor Valim. Ainda se aguarda, para piorar a situação político-administrativa do prefeito Vitor Valim, se aguarda com certa expectativa uma manifestação do Ministério Público Estadual sobre o processo a ele entregue pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdomiro Távora, processo esse que é resultado de uma minuciosa investigação nas contas daquela prefeitura, agora na administração Vitor Valim. Caucaia é o maior município cearense depois da capital. Os técnicos do Tribunal de Contas do Estado foram a Caucaia investigar um determinado contrato suspeito que a prefeitura teria feito para a área de limpeza pública. E lá depararam-se com algumas situações cabeludas. E aí a investigação não ficou restrita ao contrato suspeito. Essa investigação lá demorou um certo tempo, porque foi realmente minuciosa, e, ao ser concluída, o processo foi entregue, uma cópia, é evidente, em mãos ao Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, e já faz alguns dias. O Ministério Público Estadual é muito lento nas suas investigações e, consequentemente, nas tomadas de providências, principalmente quando se trata de autoridades estaduais e de prefeitos de grandes municípios. Com relação aos pequenos municípios, não.
até que a coisa é feita com uma certa rapidez, porque o promotor de justiça lá da localidade agiliza a investigação e, de pronto, a Procuradoria faz a representação ao Tribunal de Justiça do Estado, o órgão competente para processar e julgar prefeitos. Como nós havíamos noticiado recentemente, ontem, no auditório da Seccional Cearense da Ordem dos Advogados do Brasil, houve uma audiência pública onde foi discutida a questão da tortura em presídios do Estado do Ceará. Esse é um tema que já saiu da cobertura, já foi além da cobertura dada pela imprensa local, para chegar ao noticiário nacional, porque a Folha de São Paulo fez uma matéria extensa, muito esclarecedora, com relação a essa situação de tortura em presídios do Ceará, insinuando subliminarmente que o secretário dos presídios do Ceará é o mentor desse tipo de tortura que acaba quebrando dedos das mãos de presidiários. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia já se movimentou, a Justiça de Primeiro Grau no Estado do Ceará já adotou as primeiras providências, afastando alguns agentes públicos dos seus locais de trabalho, mas o secretário ainda está imune, embora o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia, o deputado estadual Renato Roseno, tenha estado com o governador Elmano, que sempre fez discurso abominando a tortura, pois o deputado Renato Roseno esteve com o governador mostrando os dados que tem a comissão sobre tortura e pedindo o afastamento do secretário. Mas até agora isso não aconteceu. Ontem a audiência pública foi muito movimentada, como fala sobre ela o presidente da OAB cearense. Vamos ouvi-lo. E nós levamos milhares de anos, desde o mito da caverna do Platão, para evoluirmos como sociedade e entendemos que a gente tem que respeitar a dignidade humana. A gente tem que ganhar o jogo contra o crime dentro da legalidade, dentro do Estado de Direito. A gente não pode permitir... Obrigado. A gente não pode permitir qualquer tipo de violação. Por isso que é muito importante que esse elo do judiciário, seja o Poder Judiciário em si, seja a advocacia, seja o Ministério Público, a Defensoria, que nós estejamos unidos para não permitir violação de legalidade lá, sob pena da gente estar cometendo um enorme retrocesso social. O CNJ já, por diversas oportunidades, manifestou preocupação com o que acontece aqui no sistema penitenciário. Infelizmente, isso só veio sair como destaque da imprensa de alguns meses para cá. E é importante dizer que a gente está fazendo aqui qualquer crítica do ponto de vista político-partidário. A nossa discussão aqui ela é ideológica. Ideológica. O que a gente tem que trazer são luzes novamente para os presídios. Nós temos que fazer com que as pessoas lá deixem de viver acreditando que sombras existem e falam. O mundo é tridimensional. A gente vive em um sistema em que reinam não pessoas, mas nós temos o reinado da lei. E lei nada mais é do que os nossos representantes
decidindo as regras. É o reinado da democracia, o reinado do povo. E a gente tem que fazer isso prevalecer. Por isso que eu queria agradecer enormemente a presença de cada um de vocês que está aqui. A OAB se sente muito honrada com a presença de vocês. É preciso que a gente venha dialogar e, quem sabe, até ressuscitar o Conselho Penitenciário, que a gente possa trazer luzes efetivas, holofotes, para que a gente possa trazer dignidade para quem está lá sofrendo. Se as advogadas e os advogados criminalistas são tratados desse jeito, imagina quem se encontra lá em um sistema de absoluta exceção. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que morre Cássio Borges, um grande defensor do Denox. Graças à construção desses açudes, o Denox perenizou cerca de 3.000 quilômetros de rios intermitentes que superam a extensão do rio Danúbio, constituído fronteira natural de 10 nações europeias, e do rio São Francisco, com 2.650 quilômetros. Também temos em principal destaque que estudo do Ministério Público aqui do estado do Ceará confirma a redução do número de vereadores em 10 municípios cearenses baseados no censo de 2022. No levantamento foi constatado que os 10 municípios precisarão reduzir o número de vagas de vereadores para as eleições municipais do ano que vem, o mandato eletivo que vai do ano de 2025 a 2028, para que seja respeitado o artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, que exige que o número de vereadores seja proporcional à população dos municípios. São esses: Acarape, Acopiara, Aiúba, Alto Santo, Aracati, Barroquinha, Catarina, Graça, Maranguape e Saboeiro. Também temos que Valdemar Costa Neto se encontra com Yuri do Paredão e confirma que ele será expulso do Partido Liberal. O encontro teria acontecido na última quinta-feira, ontem, segundo disse o parlamentar. E são escassos os projetos de deputados cearenses que causam impacto na população do estado. De acordo com o portal da Assembleia, não chega a uma dezena o número de projetos deliberados pela Casa que entram no grupo de propostas com relevância para o povo. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre defesa. A coluna de Eliane Catanhandê fala que Lula desiste de venda de blindados para a Argentina após conselhos de Fernando Haddad. O negócio com um país vizinho é abortado diante dos alertas do Ministério da Fazenda. Agora o governo aposta em uma educação e levará curso do ITA ao Nordeste para tentar se reconciliar com as Forças Armadas. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque que Lula sonda opções de mulheres para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal e já tem nome sobre a mesa. O que falta ainda é um nome que tenha a relação de proximidade e confiança que o presidente busca. Também temos em principal destaque que vereadores do PT resistem a apoiar bolos no estado de São Paulo no ano que vem. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal destaque a manchete sobre o Legislativo paulista. A crise entre o governador Tarcísio de Freitas e o bolsonarismo faz o governo de São Paulo projetar embates no retorno da Alesp. E por último, temos sobre a Lava Jato. Relator de processos contra Bretas expõe conflito no Conselho Nacional de Justiça e reclama à Procuradoria-Geral da República de atrasos. O conselheiro enviou ofício a Ares em meio à racha com o Corregedor Nacional de Justiça. Um destaque nessa semana, de acordo com o Senado Federal, é que medida provisória cria um programa de redução de filas do INSS e reorganiza cargos federais, como de policiais e bombeiros. Stephanie. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Senado destaca que o texto da medida provisória cria um programa para reduzir as filas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, com o pagamento de bônus para servidores. Publicada na última terça-feira, a MP também reorganiza cargos de órgãos federais e concede reajustes
a policiais e bombeiros do Distrito Federal e dos ex-territórios Amapá, Rondônia e Roraima. Agora ela será analisada pelo Congresso Nacional, mas as regras já estão valendo. De acordo com informações do governo federal, a intenção do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social é reduzir o tempo de análise dos processos administrativos relativos a benefício do INSS. O programa durará 9 meses, prorrogáveis por mais 3. Na lista das prioridades estão os processos com mais de 45 dias ou com prazo final expirado, além de perícias com prazo para agendamento superior a 30 dias. Os servidores farão as análises além da capacidade operacional regular e, para isso, vão receber um bônus de produtividade. Os servidores administrativos do INSS receberão R$ 68,00 por tarefa e os médicos peritos ganharão R$ 75,00 por perícia feita. Poderão participar do programa os servidores das carreiras do Seguro Social, do perito médico federal, de supervisor médico pericial e do perito médico da Previdência, desde que estejam trabalhando no INSS ou no Ministério da Previdência Social. Esses valores não serão incorporados à remuneração. Agradecendo a honrosa audiência dos senhores telespectadores e internautas, estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta na próxima segunda-feira. Obrigado. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.